pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela e o vídeo de hoje é sobre livros. Eu tenho indicações maravilhosas para te dar no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre esses livros que vão nos ajudar a enxergar beleza, a enxergar bondade na vida, no mundo criado por Deus, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui a gente fala sobre livros, cristianismo na vida cotidiana, na vida comum. Tem vários vlogs, várias conversas sobre as coisas que estão ali no meio da minha vida. Maternidade, trabalho de home office, vida de dona de casa, organização. Então tem muito disso aqui, inclusive os livros. Então, se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever aqui no canal. E se você gostar desse livro, deixa um like, que isso é muito importante pra mim. Eu resolvi fazer essa lista de livros aqui pra vocês, porque a gente ouve falar bastante sobre o sofrimento que a gente passa aqui nessa terra e que apenas no novo céu, na nova terra, a gente vai experimentar alegria. Parece que os crentes têm receio de dizer que são felizes ou que a gente pode experimentar bondade aqui nessa vida, aqui desse lado mesmo da eternidade, mesmo num mundo caído. A grande questão do cristianismo é que nós precisamos conviver com realidades que parecem opostas, que parecem que não coexistem. As duas realidades são a glória de Deus que permeia a sua criação, o que nos permite viver coisas maravilhosas ainda deste lado da eternidade, e a face caída e quebrada que nos assola depois da queda, em que todos nós vivemos essa realidade quebrada, que nós experimentaremos e experimentamos diariamente muita dor e sofrimento. Mas a gente não precisa ignorar a bondade e a beleza da vida por causa da realidade caída do pecado. Na verdade, isso pode nos levar a profunda ingratidão. Nós podemos fechar os olhos para as coisas boas que Deus colocou na sua criação. Apesar de caído, este ainda é um mundo criado por Deus. Este ainda é um mundo cheio de maravilhas. E nós não podemos ser cínicos, nós não podemos cegar os nossos olhos para as coisas boas que Deus colocou no mundo. Se nós olharmos ao redor, né, o Nathan David Wilson diz no livro Morrer de Tanto Viver, quantas vezes, né, nós olhamos para o céu e vemos o céu rodopiando em glória acima de nós. Então nós vivemos nesse mundo glorioso e nós não podemos esquecer disso, apesar da realidade caída do pecado. Na verdade, nós precisamos ainda mais reafirmar a beleza e a bondade do mundo, as pequenas e grandes alegrias que Deus nos dá, precisamente porque nós experimentamos muita dor e sofrimento aqui. Então, passada essa introdução, vamos para a lista de livros. Eu não poderia começar com um livro que não fosse o meu queridinho As Coisas da Terra. O subtítulo desse livro diz Estimar a Deus ao desfrutar de suas obras. Joe Rigney traz uma teologia da criação, falando exatamente dessa bondade, dessa alegria, dos prazeres que Deus colocou na sua criação e nos permite experimentar aqui. E a grande ideia desse livro é que nós não precisamos escolher: ou nós desfrutamos de Deus, de quem Deus é, ou nós desfrutamos das coisas boas que Ele nos dá. Nós aproveitamos as coisas boas precisamente porque nós entendemos que elas vieram de um bom Pai. E isso muda tudo. Claro que nós podemos idolatrar as coisas, tudo pode virar um ídolo, especialmente as coisas boas, mas a solução para a idolatria não é você desprezar as coisas boas que Deus nos dá, é nós aprendermos a aproveitar tudo isso com um coração grato a Deus, reconhecendo que tudo de bom que nós experimentamos vem do bom doador de todas as coisas. Esse livro é fantástico, inclusive eu quero reler esse livro, eu já reli umas 3 vezes, ele tá cheio de anotações. É um livro para você ler e reler e encher a sua alma, né, preencher a sua alma com o conhecimento do bom doador de todas as coisas. Agora eu quero pular para uma ficção que também vai nos ajudar a enxergar essa beleza da vida. É um livro definitivamente muito belo e é o Gilead, da Marilynne Robinson. Esse livro aqui é uma grande carta de um pai ali que passou dos seus 70 anos e ele tem um filho de apenas 7 anos. E ele sabe que ele tá morrendo, o coração dele tá parando de funcionar. Então ele deixa essa carta para o seu filho, contando a história da família dele, do pai dele, do avô, e também fazendo observações sobre a vida. Enquanto ele ainda tá vivo, ele vai observando como é que são as coisas ao redor, ele vai observando o seu filho crescer no pouco tempo ali que ele tem. Então é um relato muito bonito da vida,
da perspectiva de alguém que sabe que vai morrer em breve. Então esse homem não se ressente. Na verdade, ele fica triste sim, porque ele queria ver o seu filho crescer, ele queria passar mais tempo com a sua esposa, que ele tanto ama, mas ele sabe que tá morrendo. Então ele tem um olhar muito preciso a respeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aqui, essa autora é fantástica. Ele descreve, por exemplo, uma cena de um casal que tá saindo na chuva e que eles começam a se molhar e que eles balançam assim as folhas das árvores e cai água em cima deles. E é tão bonita a maneira como ela descreve isso, porque o olhar desse homem que tá quase morrendo começa a perceber a beleza ali das pequenas coisas. Ele começa a apreciar ainda mais a vida. Então é um livro muito, muito bonito, muito sensível. Eu comecei esse vídeo citando o Nathan David Wilson e falando de beleza da vida, de enxergar os prazeres, as alegrias que Deus nos permite ter aqui nessa terra. Eu não poderia deixar de citar o Nathan David Wilson. E aqui eu tenho o Notas da Xícara Maluca, que foi o primeiro livro, se eu não me engano, que ele escreveu, pelo menos foi o primeiro livro que eu li dele. E aqui nós temos um manifesto de como ele acredita que a vida é, de como ele acredita que nós devemos viver a vida. É um livro extremamente caótico, do mesmo jeito do nome, Notas da Xícara Maluca, mas nós vamos encontrar aqui muito dessa beleza, sabe? Ele coloca aqui o mal, o problema do mal, a face feia da nossa existência, junto com as muitas maravilhas que nós experimentamos aqui na Terra, nos colocando tudo isso como uma dádiva, como um presente do Senhor. Ele revela muito de quem Deus é. Eu coloco junto com esse aqui, O Morrer de Tanto Viver, que eu não sei cadê, gente. A gente reorganizou aqui as estantes e eu não sei onde foi que foi parar esse livro. Mas O Morrer de Tanto Viver é outro livro maravilhoso também do Nathan David Wilson, que também ele coloca nessas duas realidades do nosso mundo de maneira muito próxima. Ele não exclui nem a maldade, a feiura do mundo pós-queda, a face quebrada desse mundo. Ele não exclui isso, mas ele também não exclui as pequenas e grandes alegrias que nós podemos experimentar. E nós precisamos enfrentar essas duas realidades mesmo. O próximo livro é um livro sobre quem Deus é. E por que isso é importante pra gente enxergar a bondade e beleza na vida? Porque Deus criou todas as coisas. Então, nós só podemos enxergar a beleza nessa vida se nós acreditarmos que o nosso Deus colocou a bondade e beleza aqui. Isso é o Timóteo aqui do lado, ele tá fazendo a participação especial dele, né, meu filho? E aí, nós precisamos entender quem Deus é, entender por que o caráter de Deus e a maneira de Deus fazer as coisas envolve beleza, alegria, bondade, prazer. E esse livro é o Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Aqui nós temos uma teologia do ser trinitário de Deus. E aqui o autor fala muito sobre esse caráter esbanjador de Deus. Deus não é comedido quando se trata de alegria, de amor. Ele usa aqui a imagem de uma fonte de amor extravasando. E a criação... Saúde, meu filho! E a criação é isso. A criação é essa fonte de amor que extravasou. Então, se nós entendemos Deus como esse ser triuno, pleno de amor, que transborda prazer e alegria. E esse transbordar de Deus foi a origem da criação de todas as coisas. Claro que nós entenderemos essa vida como uma vida cheia de alegria, apesar da realidade caída do pecado. Porque inerentemente a criação é boa. De novo, com a mancha do pecado depois da queda, mas a criação inerentemente é boa. Quando a gente olha para Gênesis e Deus diz que tudo aquilo que ele criou é bom, então qual é a característica principal, a essência desse mundo? É que o mundo é bom, manchado pelo pecado, mas bom. Então nós precisamos olhar para essa origem, e a origem de todas as coisas é o próprio Deus. E quem é esse Deus? Alguém que extravasa amor em si mesmo. Então esse livro é maravilhoso, maravilhoso de aquecer o coração, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar a enxergar os prazeres, as alegrias da vida. O próximo livro não tem o físico, porque ele não tem físico. Eu espero que alguma editora compre a ideia desse livro em breve. É o livro Lampejos de Graça, da Vilmara Lima. Eu vou deixar a capa dele aqui. Esse é um livro maravilhoso que também equilibra muito bem essas duas realidades, das coisas ruins do mundo com as coisas belas. A Vilmara tem um olhar muito atento para as pequenas alegrias da vida, muito atento, muito deslumbrado. Então, sem dúvidas, é um livro muito sensível, assim, que vai nos ajudar, que vai te ajudar a olhar para a sua vida de maneira bela. Tem muitas pessoas hoje que falam de romantizar a vida. Então tem o time aqui que, vamos romantizar a vida mesmo, vamos viver a vida e olhar a vida de maneira
bela e bonita e tem pessoas que não, a gente tem que viver a realidade, que a realidade é feia. Então esquece isso aí de romantizar a vida. Mas nós precisamos sim olhar a vida da maneira como ela é. Isso envolve coisas boas e coisas ruins, né? Mas primordialmente coisas boas, porque esse mundo primordialmente é bom. E a Vilmara fala muito disso, é muito legal. Ela fala de beleza, ela fala de música, de livro, de problemas. Então é muito, muito, muito interessante. E aí um outro livro, assim, que quando eu falo de enxergar a beleza na vida, a gente precisa olhar pra rotina, pro dia a dia. E eu não poderia deixar de citar o Liturgia do Ordinário, né, gente? Esse livro aqui fez um sucesso muito grande aqui no Brasil. É um livro incrível, tá ali nos top preferidos da vida. É um livro que vai te mostrar que tudo é sagrado. Tudo que você faz no dia a dia é sagrado. Timóteo está concordando com a Tish Warren, né, meu filho? Tudo é sagrado. Tudo que você faz enquanto filho de Deus, tudo que Deus toca é santo. Então, cada detalhe do seu dia importa. E você pode enxergar beleza no seu dia, porque Deus está com você em cada atividade que você faz. Então, esse livro é realmente uma teologia do ordinário, da rotina. Então, não poderia deixar de colocar Tish Warren aqui nessa lista. Trouxe aqui o meu companheirinho para finalizar o vídeo comigo. E o último livro que eu gostaria de indicar para vocês, já apareceu aqui no canal algumas vezes. É um livro para quem lê inglês, mas se você não lê inglês, eu vou deixar uma resenha completíssima dele aqui nos cards. É o livro Aggressively Happy, da Joy Clarkson. E esse livro fala exatamente sobre esse olhar, sabe? Sobre esse enxergar a beleza e a bondade da vida. Ela coloca aqui que é um guia realista, né? Pra gente acreditar na bondade da vida. E ela, de novo, lida com essas duas questões, né? Com essa tensão entre face caída e quebrada do mundo e alegrias extremas. A Joy falou aqui muito do que eu gostaria de falar, então é um livro fantástico se você lê em inglês. Eu sei que é difícil, né? Ele vende na Amazon, é caro, mas fica de olho, vai que aparece aí uma promoção, vai que eles disponibilizam por um preço bom em e-book, de repente. Então é um livro para você ficar de olho, se você lê em inglês, se você pode, né, ler esse livro. Eu recomendo demais. A Joy tem um olhar também muito deslumbrado, sabe? Sobre a vida. É muito interessante, mais deslumbrado que o olhar da Joy, só o do Timóteo. Né, meu filho? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Eu vou deixar a lista com os livros aqui no box de descrições. Comprando por esses links, vocês me ajudam a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.